dos Atos dos Apóstolos. E enquanto os irmãos procuram o texto, quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, louvar a Deus pela vida da sua esposa, dos seus filhos, do co-pastor da igreja, do nosso irmão companheiro que dirige o culto, toda a igreja, do senhor Ana Cláudia. Deus abençoe todos os companheiros. Nós estamos muito felizes em voltar aqui para a glória de Deus. Está faltando um inquilino aqui, né? O pastor Ricardo, mas ele virá no próximo domingo. Capítulo de número 4 e o verso de número 31. Nós estamos num culto de conscientização missionária. E Deus me levou a esse texto. E se Deus permitir, eu vou tentar entregar tudo que o Senhor me deu. Capítulo de número 4 e o verso 31. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o texto, irmãos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Podem sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. O livro dos Atos dos Apóstolos é um segundo compêndio, um segundo livro, a continuidade do Evangelho de Lucas. Lucas é o evangelista amado, assim como o médico também, este a qual serviu o ministério do apóstolo Paulo. E cuidadosamente Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome, mas o evangelho é de Cristo, procurando detalhes dos acontecimentos do período em que Jesus, desde os seus 30 anos de idade até os seus 33 anos e meio, quando fim do seu ministério sobe aos céus. Cuidadosamente Lucas se preocupa em detalhar os acontecimentos para poder entregar ao apóstolo Paulo e a todos quantos outros ouvissem. E o livro dos Atos é a continuidade deste evangelho. O livro dos Atos, aproximadamente no ano 63 ao ano 70, foi escrito, foi concluído a sua escrita. E este livro, para mim, é a espinha dorsal do Novo Testamento, porque nele está desde a ascensão de Jesus no capítulo 1 aos céus, até a prisão e a condenação e a morte do apóstolo Paulo em Roma. Os 28 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos detalhadamente os acontecimentos do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento da igreja de Cristo aqui na terra. São os 100 primeiros anos, o primeiro século mais importante da história da igreja, está cunhada, descrita, detalhada no livro dos Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, o evangelho chega na Judeia, na Idumeia, na Tranconeia. No capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, o evangelho chega na Samaria, quando Deus traz um avivamento para aquela região. No capítulo 9, o evangelho chega em Tiro, em Sidônia e em Damasco. É no capítulo 9 que o apóstolo Paulo agora tem um encontro com Cristo, quando ia no caminho e lá o Senhor aparece para ele. Ele anuncia a sua palavra e Paulo, a partir daquele momento, começa a servir a Cristo com todo o seu coração. Depois de 3 dias orando, jejuando, cego, quando Deus visita o profeta, diz para o profeta: vá na casa de Judas, na rua chamada direita, porque Saulo de Tarso está orando. E o profeta, com temor, porque sabia da fama que Paulo tinha, por ser um homem de baixa estatura, mas era um homem poderoso em palavra, poderoso entre os judeus, poderoso entre os romanos, e quanto mal tinha feito aos cristãos. Quando no capítulo 7 do livro de Atos esse consente na morte de Estevão, quando no capítulo 8 até o capítulo 9 esse ia de casa em
caça. E quando encontrava alguém que era do caminho, arrastava, humilhava, envergonhava e levava até a morte e a prisão. Esse agora está de joelho diante do Senhor, quando o profeta disse: Senhor, esse é Saulo. E quanto mal fez a tua igreja? Mas a resposta foi retórica. Disse o Senhor para o profeta Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e te anunciarei quanto ele deve perecer por causa do meu nome. Ele levará o evangelho a grandes e a pequenos, a reis desta terra. No capítulo de número 10, o evangelho chega em Cesareia Marítima. No capítulo de número 11, o evangelho chega em Antioquia da Síria. E lá em Atos capítulo 13, nasce a primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia da Síria, aonde Barnabé é encaminhado àquela igreja, aonde depois de um ano, Barnabé lembra de Paulo, que ficou 14 anos sem pregar, sem louvar, sem oportunidade, sem dar bênção apostólica. Mas Barnabé lembrou de Paulo e chamou ele para lhe auxiliar na igreja de Antioquia da Síria, que foi a primeira igreja missionária, que não tem nenhum livro no Novo Testamento dedicado à igreja de Antioquia da Síria, mas foi uma igreja que deu vazão ao Espírito Santo de Deus. No capítulo 13 do livro de Atos, diz que na igreja de Antioquia da Síria havia profetas e mestres. Quando a Bíblia diz que na igreja de Antioquia da Síria havia profetas e havia mestres, a Bíblia está dizendo que na igreja de Antioquia da Síria, ao ter mestre, tinha evasão, tinha dedicação, tinha poder, ensino da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que na igreja de Antioquia da Síria havia profeta, o verbo, a palavra profeta ali não é alguém que fica profetizando, mas alguém que verbalizava a vontade e a vontade, aquilo que Deus tinha para o seu povo. Ou seja, Deus tinha liberdade para falar em Antioquia da Síria. Em Antioquia da Síria, a Bíblia diz que os homens oravam e jejuavam, no capítulo 13, e o Espírito Santo ainda falava e ainda mandava separar. Quando no último verso diz: separai para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que tenho chamado. Do capítulo 13 até o capítulo de número 14, o evangelho pelo auxílio do Espírito Santo chega em Pafos, em Pérgamo, na Panfilha, na Galácia, em Antioquia da Panfilha, Listra, Icônio e Terra. No capítulo 16, o evangelho 16, 17 e 18, o evangelho chega na Europa. No capítulo 16, aquela questão quando Paulo se separa de Barnabé. Quando Paulo está indo a um lugar de oração num sábado, ele encontra uma mulher com o nome Lídia, uma mulher vendedora de púrpura da alta sociedade. E a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia para ouvir a palavra de Deus. Lídia se converte, chama Paulo e os seus companheiros para irem em sua casa, e ali Lídia ganha toda a sua família para Jesus. E ele diz para Paulo: se me achares crente no Senhor, entra na minha residência, fica por aqui. Irmão, Lídia foi responsável pelo início do evangelho naquela região da Macedônia, na Europa. O continente europeu foi impactado pela conversão de Lídia. E Paulo não só tinha Lídia, Deus não só tinha Lídia para converter, Deus tinha muitas outras pessoas na sociedade, em Roma. Deus tinha filósofos, homens importantes, mas Deus não estava preocupado com isso. Deus só queria um coração aberto. Deus só queria uma mulher disposta a ser usada por Deus. Deus só queria uma mulher disposta a abrir a porta da sua casa para que o homem de Deus entrasse na sua casa e a partir dali Deus impactasse uma região, um continente inteiro pela conversão de Lídia. Opa! Deus tem os seus. Foi lá na Europa, na Macedônia, no capítulo 16, 17, depois Paulo separado de Barnabé por causa de João Marcos. Paulo ganha Lódia, Eunice, vai e mãe de Timóteo, discipula Timóteo, Timóteo se torna o melhor presbítero do apóstolo Paulo. E esse é enviado de igreja em igreja, auxiliando apóstolos no crescimento, apóstolo, crescimento, desenvolvimento e discipulado das suas igrejas. No capítulo 19 e 20, o evangelho chega na Ásia. No capítulo 19 do livro de Atos, Paulo já tinha passado pela Ásia, mas Paulo desejava ir novamente. A primeira vez que ele queria ir, Deus não deixou.
Porque em sonho Deus enviou um varão macedônio. Ele disse: Paulo, passa a Macedônia e vem. Aleluia. Paulo queria ir para lá, mas não era o momento, porque nós que somos pregadores, que somos missionários, temos que aprender a depender do momento e a hora de Deus. Deus chama, quando chama ele cuida, quando cuida ele supre, depois que supre ele envia, e quando envia ele espalha. Segundo Marcos capítulo 16, o versículo 15, é uma ordem imperativa de Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Perceba que a palavra ide é um verbo, ide. Alguém está incluído no ide. O ide tem que ir alguém, porque alguém precisa ir. Deus não vai usar pedras, Deus não vai usar jumentas, como ele fez no passado. Deus vai usar pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora perceba que o campo é Jesus que dá também. Ele diz: ide por todo mundo. Ele não diz: ficai somente em Osasco, ficai somente em São Paulo, ficai somente em Diadema, ficai somente dentro de casa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque nada é mais poderoso do que o evangelho. Nada tem mais poder do que o evangelho. Sócrates, Platão, Aristóteles, Flávio José, de vez em quando é citado em nossas pregações. Nenhum desses homens, nem Constantino, nenhum desses homens é mais poderoso, ou foi, ou será, nem a filosofia. Nada é mais poderoso do que o evangelho. Porque o evangelho não escolhe classe social, nem a quantidade de bens que a pessoa tem, não, nem da sua origem. O evangelho vai a todos. E o apóstolo disse aos Romanos, na carta aos Romanos, que o evangelho é poder de Deus para a salvação tanto do gentil quanto do grego. O evangelho é poder de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou ordenando a vocês, alguém precisa ir. Aleluia. Porém, alguém precisa se dispor por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No capítulo de número 27 ao 28 do livro de Atos, o evangelho chega em Malta, aquele velho contexto histórico de quando Paulo está saindo de Cesareia Marítima com 260 e alguma coisa de prisioneiros, todos indo para Roma, para julgamento e condenação. E uma grande tempestade ia naufragar o barco, mas Paulo desceu de cima do barco para o porão do barco, pensando no Senhor, porque nada nos traz mais sossego, tranquilidade do que estar de joelho diante da presença de Deus. Enquanto Paulo orava a Deus, enviou um anjo. Não precisa 10, não precisa 11, não precisa 12. Um anjo desceu lá. Paulo, Deus já recebeu tua oração. Ninguém morre nesse barco. Senhor, mas só tem criminoso aqui, só tem gente perigosa aqui, mas ninguém morre nesse barco. Essa tempestade é somente para sacudir a fé de alguém, mas ninguém morre. Vai sair todos ilesos daqui. Vamos! Opa, o caminho está indo por onde eu quero. Eu estou lendo agora um livro que, para mim, é o segundo livro mais bom que eu já li. Eu li muitos, mas Os Heróis da Fé é um dos livros mais impactantes depois da Bíblia. Que eu li até, tem muitos livros bons, mas Heróis da Fé é muito bom. E eu estou finalizei recentemente, é a segunda vez que estou lendo ele, a biografia de George Miller. George Miller dependia da obra, eu não curti missões, hein? George Miller dependia da obra inteiramente. Ele fundou um orfanato com 2.000 crianças, sem salário do governo, sem auxílio bolsa, não recebi, nem auxílio família, nem aquele cartão amarelo, sem nada, irmão. Somente com o cuidado e a provisão de Deus. O Jorge Miller morreu com 93 anos de idade, nunca passou aluguel e nunca as crianças comeram a refeição depois do horário, porque Deus sempre supriu a vida do missionário. George Miller estava caminhando para uma conferência e um capitão do barco era cristão, de fé pouca. Era uma quarta-feira e Jorge tinha que chegar sábado de manhã
Quando o capitão chamou a Jorge, disse: Jorge, não dá para chegar a tempo. Há uma nuvoeira muito grande aqui à frente. Não vamos chegar. E a resposta de Jorge foi: capitão, todos os dias eu estou face a face com meu Senhor. E eu já conheço Ele há mais de 40 anos. Ele nunca me deixou faltar nada. Eu chegarei sábado de manhã na conferência. Capitão, se convida agora para fazermos um período de oração. A história diz que ele saiu com o capitão do navio. Jorge me dobrou o joelho. 5 coisas rápidas, 1 minuto, quando se levantou, a névoa tinha dissipado. Ele disse: capitão, Deus vai me levar até o horário, porque eu tenho um compromisso com a sua palavra. Deus cuida de quem chama. Deus supre de quem chama. Descansa, confia. Nosso Deus é poderoso. Vai ver se ele chega em Malta. Quando Paulo desce em Malta, está frio. E Paulo agora precisa acender a fogueira, aquecer a fogueira. E quando pega os graveiros, uma víbora pendura em seu dedo. E os bárbaros, que eram homens pagãos, dizem: certamente esse homem amaldiçoado vai morrer, vai cair no chão, vai inchar. Mas Paulo estava guardado debaixo da palavra do Todo-Poderoso. Nem inchou, nem morreu. Oh, ele pegou a cobra e jogou na fogueira. Porque Deus cuida de quem Ele chama. Olha o verso do capítulo 28. E finalizando, Paulo chega em Roma. Paulo vai na sua segunda prisão. Agora está preso, condenado. Nero já tinha assumido o reinado no ano 62, já tinha mandado tocar fogo em Roma. 14 das aldeias de Roma tinham sido incendiadas, colocou culpa dos cristãos. Subiu lá na Torre de Antônio, fez um discurso. E Paulo era o principal líder dos cristãos naquela época. Então ele colocou a culpa em Paulo, condenou a Paulo. Paulo sabia que ia morrer, degolado, porém Paulo. A história diz que havia de 12.000 a 16.000 a guarda pretoriana. E a história diz que Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana. E o evangelho se expandiu em Roma, depois de Roma, no mundo inteiro. Porque Paulo não abandonou a fé, mesmo estando condenado à morte. Paulo evangelizou e pregou todos os dias. E fez aqueles guardas o seu exército de evangelização. O texto que eu li em Atos capítulo 4 e o verso 31, a igreja tem uma base. A base da igreja é a oração. Sempre foi e sempre vai ser. De todas as ferramentas que Deus deu à igreja, que Cristo deu à igreja, a principal ferramenta é a oração. Nada é mais poderoso do que a oração. E a igreja de Cristo se fundamentou na oração. Por exemplo, em Atos capítulo número 2, a igreja está reunida em oração e o grupo é quase 120. Em Atos capítulo número 3, Pedro e João sobem para a hora da oração. E lá no caminho, na porta do templo, tem um paralítico. Pedro não tem ouro, não tem prata, mas tem graça. Opa, vou dizer de novo: Pedro não tem ouro, não tem prata, não tem honra. Pedro não estava preocupado com a taça Selic, nem com o Bibi. Pedro não tinha ouro nem prata, mas tinha graça. Olhou nos olhos aquele homem enfermo, paralítico: eu não tenho ouro nem prata, eu não vou te dar esmola, porque não vou só de governo, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta agora, porque isso eu te entrego. E a Bíblia diz que ele saltou e gritou e adorou, e entrou no templo adorando e louvando a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nada pode nos levar a coisas grandes, nada, a não ser o caminho da oração. Nenhum homem de Deus chegou longe sem que ele não começasse pela oração. É só ler a Bíblia inteira, 66 livros católicos, 73. Escolha qualquer. Nenhum homem de Deus foi usado por Deus ou alcançou coisa grande sem esse não que tivesse em oração ou fizesse pela oração. Sempre pela oração. Elias orou, Deus fez cair fogo do céu. Abraão clamou, Deus livrou a mulher dos egípcios e também livrou o filho da morte do própria mão. Davi orou, Deus levou ele livrou da mão de Saul. Jabes orou, Deus lhe fez grande de seus irmãos. É só ler, Salomão orou e Deus fez
homem mais rico da terra. Todo homem de Deus só se tornou grande, ou foi grande, ou alcançou uma coisa de Deus porque orou. Então nada é mais poderoso do que a oração. E a pergunta é: está se acabando? Diga alguma coisa. Fica aí olhando para mim assim. É só ver o culto de oração. Só vem o porteiro, a irmã e o pastor vem, que tem que vir, que ele é o pastor. Mas está se esfriando essa prática na igreja. Nada é mais poderoso como a oração, como eu disse. Capítulo número 4 e o verso 31. A Bíblia diz que depois que eles oraram, o que é que acontece, pastor? 3 coisas, ó. Verso 31. Depois que eles oraram, ele quem? Pedro e João. Eles oraram. Eles estavam reunidos em um lugar, assim como nós os dois. Depois que oraram, Deus tremeu o lugar. Deus sacudiu o lugar. A palavra grega ali, é claro que a gente não tem tempo para falar de grego, essas coisas, mas a palavra grega ali é deomai. E a palavra deomai dá um significado um pouco mais amplo, porque significa tremer literalmente, terremoto, sacudir. Parece que Deus desceu no ambiente, que estava João, que estava Pedro, que estavam os que estavam com ele, pegou na coluna do lugar e fez assim: vocês querem confirmação que eu sou com vocês? Então vou fazer tremer esse lugar aqui, irmão. Deus desceu, pegou as placas tectônicas, sacudiu para lá e para cá e disse: eu vou provar que sou com vocês. Agora, por que Deus fez isso? Porque no capítulo 3, Pedro executou um milagre em nome de Jesus, o paralítico saiu andando, saltando, Jesus foi glorificado, e o sinédrio, com inveja de Pedro e João, por conta da pregação do Evangelho, reuniu a Naica e faz eleições. Os principais disseram: ó caramba, você tem que parar de pregar. Que negócio é esse? Já ordenamos que não pode pregar a história de Jesus de Nazaré, esse carpinteiro? Está no texto, capítulo 4. Eles disseram: olha, vamos soltar vocês, porque não tem como ir contra. Está aí o paralítico pulando, vai fazer o que contra isso? Contra a fato não tem argumento. Já que o povo está alvoroçado, nem para açoitá los está. Então, vamos dar só um conselho para eles. Capítulo 4. Pedro, João, a gente não vai nem matar vocês agora, que a vontade é grande. Mas não preguem mais. Não falem mais deste nome. Verso 18 do capítulo 4. Não ia ler não, mas eu vou ler, já que vocês estão assim. Capítulo 4, verso 18. Deixa eu ver se está aqui. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Ponto. Mas Pedro e João responderam, 2 pontos: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos homens, aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmão, contra a verdade, somente a verdade. Nada pode ir contra. Por isso que eu te oro. Eu estou orando 118 dias ontem, hoje 119 no monte. Todo dia. Todo dia. Daí minha esposa que sabe. Chego tarde, chego cedo, aí minha filha já fala, minha filha olha para mim e fala assim: você vai para onde, pai? Para o monte? Eu digo: tem que ir para o monte. Todo dia, 118 dias, orando e buscando ao Senhor. Pastor, você tem tempo? Eu não sei se tem, mas eu dou um jeito. Eu trabalho 12 por 36, 12 horas. Eu folgo, eu trabalho, eu faço faculdade, minha esposa faz faculdade. Quando eu folgo, quando dá estudo, depois eu estudo. Quando o menino lava o louça, faço um monte de coisa. Mas não digo que não tenho tempo, porque senão Deus acha tempo em cima de uma cama. De novo, que desceu assim, sem querer, querendo. Se dizer que não tem tempo, Deus acha tempo em cima de uma rede ou em cima de uma cama. Mas não diga que não tem tempo. Pastor, mas a Bíblia diz que tem que orar em casa, no quarto, pastor. E lá em casa não dá, o quarto é cheio de... Irmão, Jesus não disse que tem que orar no quarto. Ele disse: se o quarto é lugar secreto em que ninguém precisa saber que você está orando, então ore lá. O lugar secreto é onde eu tenho intimidade. Tem gente que mora num cômodo. Como é que ora no quarto? Você não tem quarto, só tem um cômodo. Então o lugar secreto é onde eu tenho liberdade. Eu quando vou para o monte, mano, eu dou uns talos nas árvores, eu arranco uns
cabia, eu fico à vontade. Eu falo coisas que eu não posso falar na igreja, que eu não posso falar em casa, eu me entrego diante de Deus. Mas eu não deixo de orar. Eles estavam com medo de blasfemas. A Bíblia diz no capítulo 4, depois que eles oraram, Deus sacudiu o lugar onde eles estavam. E todos, ó o verbo, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. O verbo ali é o verbo plerô. Todos foram cheios do Espírito Santo sem cessar. Todos. A palavra do verbo plerô aqui no grego é completude. Ou seja, já estava completo, já estava cumprido aquele lugar, aquele negócio, aquele mistério. Depois que eles oraram, Deus tremeu o lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a anunciar corajosamente. Opa! Se no capítulo 3 ao capítulo 4 eles estavam com medo por conta da ameaça dos fariseus, dos chefes, depois da oração o medo foi embora. Depois da oração, Deus devolveu o espírito de ousadia. Eu profetizo em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. E Deus vai devolver a igreja brasileira. Deus vai devolver a sua igreja. Eu profetizo, eu estava no cimo do monte anteontem, pastor Ronaldo, e Deus me levou para profetizar para o pastor Luiz Ricardo. Eu entrei no contato do pastor Luiz Ricardo, presidente lá de Osasco. Profetizei para ele no WhatsApp. Não queria nem saber se ele me excluía da igreja, me mandar embora. Não sei. Eu falei para ele que Deus colocou no meu coração, porque assim eu creio. Deus está levantando com graça, com ousadia, a oração na geração de homens e mulheres de Deus. Deus vai voltar a avivar a sua igreja, voltar a avivar a sua obra. A igreja de Cristo vai voltar a ser uma igreja de oração, uma igreja de adoração. A igreja de Cristo vai voltar a impactar em nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui que vai adorar o Senhor. Há um Espírito de Deus sobre nós aqui essa noite. E como o pastor bem disse, Deus está baixinho aqui. A graça de Deus já está sobre nós aqui. E pelo poder da oração, ela amarra agora as marras do diabo. Cai por terra, Satanás, não quer que vai embora. Toda dúvida, incredulidade, maldade, inveja. Em nome de Jesus agora. Ai, legou. E todos, pegue na mão do seu irmão assim, ó. Todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo de Deus, do púlpito à porta, da porta ao púlpito. A graça de Deus está invadindo esse lugar. E o espírito de temor que pairava sobre a igreja brasileira, sobre a Assembleia de Deus Missão, vai bater e retirar daqui o Espírito Santo, seja onde for. E assim está derrubando o poder e graça, ousadia e coragem. Se prepare, Deus vai soprar. Deus vai te enviar, Deus vai te soprar em nome de Jesus. Eita glória! Lá, eu vou e adoração. Aleluia. Meu Deus. Depois que eles oraram, Deus sacudiu o lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente. A palavra corajosa aqui, estou terminando, no grego, segundo o dicionário de Strong, é a palavra pereisia. E significa, literalmente, falavam rasgadamente. Ou seja, eles falavam sem arrudeio. Eles entregavam o que Deus mandava. Acabou, vai gostar, não gostou, não vim para agradar, eu vim pregar a Bíblia. Deus está dizendo que pegaram o pecado, e acabou, e aí, serose, larga a mulher do irmão, eu boto a cabeça, mas é isso, é pecado. Acabou. Anunciavam rasgadamente. Nada é mais poderoso do que a oração. Perceba aqui, já estou finalizando,
Já deu meu tempo? Que a primeira palavra que aparece no verso 31, a primeira palavra que aparece no verso 31 é a palavra oração. Se eu mudar o texto, ao contrário, eu não posso. E se eu mudar e colocar assim, e eles anunciavam corajosamente, veja sem problema, todos foram cheios do Espírito, porque Deus tremeu o lugar, depois que oraram. Perceba que de trás para frente, frente para trás, a oração sempre vai estar como base, como final, como início, como fim, porque tudo só vem pelo poder da oração. Sem oração não tem descida do Espírito, sem oração não tem coxo pulando na porta do templo. Se a igreja não estivesse orando, Pedro estava preso até hoje. Se Paulo e Silas não estivessem orando, eles estavam presos até hoje em Atos 16. Se Jó não ora pelos seus amigos, Jó ainda estava leproso. Se Salomão não ora, ainda era inferior aos reis de Israel, por conta que eles resolveram orar. Deus resolveu mudar a história de cada deles, em nome de Jesus. Para não ficar em minhas palavras, Salmo 65, verso 2: tudo quando orares, a ti virão todos os homens. Filipenses capítulo 4, verso 6: não andem ociosos por coisa alguma, irmã Cláudia, mas em tudo pela oração e pela súplica e ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. Tiago, capítulo 5, verso 16: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, e a oração do justo é poderosa e eficaz em nome de Jesus. Eu sinto o espírito de oração descendo aqui. É para que câmera da saia. Se você pode se colocar de pé adorando sem perder a fiação, eu te convido essa noite a fazermos um clamor em nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus. Há uma unção aqui. Eu quero convidar a irmã Cláudia aqui na frente. Vem aqui, missionário. Leve moldura. Eu quero chamar a minha esposa, a irmã Maera, aqui na frente. Eu quero chamar essa irmã que é profeta. Vem aqui na frente. A esposa do nosso co-pastor, vem aqui na frente. Lemana, eu vou convidar a sua deixa no fundo musical. Lá em Johannes, a maneira das irmãs, vem todas aqui na frente. Recovada, convidar a saia. Levodou, gandar a saia. Pode vir os jovens, venham aqui na frente. Há uma unção de Deus aqui poderosa na mão desses pastores que aqui estão. Se prepare, irmã Cláudia. Deus está te dando ousadia hoje, coragem. Tu será profeta, quem não te ama, não. E o diabo não pode fechar a porta que Deus abriu. Se prepara, porque em tua boca eu estou dando graça.
céu está aqui. Ai, guerra. Vem aqui, caramba. Fala, menino. Aqui eu vou entrar. Reconvida nossa. Missionária Cláudia, coloque a mão sobre as irmãs agora. Agora, eu sinto como Deus colocar os bisturinhos nas mãos, missionária. Deus está arrancando caroços. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, o que teu servo tem falado. Pai querido, Senhor, está nesse ambiente, Senhor. Pai querido, Senhor, o Senhor está baixinho. Pai querido, cremos, Senhor, no teu poder, meu Pai, no teu milagre, no teu prodígio, nas tuas maravilhas. Pai, que a tua palavra, Senhor, se cumpra e seja aquele que ainda não foi selado, não foi batizado, Senhor, essa noite. Selado com a tua promessa. Deus cura, restaura, restitui, ó Pai. Entra, Pai, com respectiva providência. Pai querido, Senhor, meu Deus, só confirma, Deus, o que o Senhor tem dito nesta noite. O Senhor é o Deus que faz prodígio e faz maravilha. Pai, o Senhor está sacudindo o ambiente. Pai querido, o Senhor, palavra viva. E o Senhor está no nosso meio. O Senhor está aqui, ó Pai, aqui exaltando, Pai, tirando todo nó. Pai querido, o Senhor desenroscando. É aquele quebrando nas cadeias, anda corrente e tem prendido, Senhor, o coração, as pernas. Pai querido, o Senhor, as mãos, a voz, os ouvidos, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, segundo a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estes milagres.